E aí, galerinha, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Vim aqui hoje então para a gente resolver a prova da primeira fase do vestibular da Unesp, que corresponde ao primeiro dia, né? Que foi das pessoas que prestaram provas de biológicas, legal? Essa prova ela tem algumas versões. A versão que eu vou estar utilizando aqui é a versão 2, tá bom? Eu acho que são 3 versões, alguma coisa assim, tá? Bom, a Unesp, ela tem se caracterizado aí por uma grande quantidade de questões interdisciplinares. Então eu resolvi dividir esse vídeo em 2 partes. Esse primeiro vídeo são as questões só de biologia. O segundo vídeo que eu vou disponibilizar após esse são das questões interdisciplinares, tá legal? Bom, então vamos lá. Vamos começar aí com a primeira questãozinha de biologia, é a questão de número 61. Tá? Essa questão fala o seguinte, ó. Uma comunidade de equatorianos com nanismo apresenta uma rara síndrome de Laron, também observada em populações judias do Mediterrâneo. Pessoas com essa síndrome carregam uma mutação do gene que determina a produção de uma proteína que compõe o receptor de hormônio de crescimento, GH. Essa proteína que compõe o receptor de hormônio de crescimento, GH, é um receptor transmembrana. Então ele está lá na membrana plasmática da célula. Lembrando que o hormônio GH é o hormônio de crescimento, como ele está falando ali, né? Então se a pessoa tem uma baixa concentração de hormônio GH, ou se nesse caso, como ele fala no texto aqui, ó, o hormônio circula no sangue da pessoa, mas o organismo não reage a ele, né? A pessoa tem uma estatura menor, tá legal? O que impede o desenvolvimento pleno de seus corpos, tá? Então ele fala lá, a mutação responsável pela síndrome de Laron compromete. Bom, a alternativa correta desse exercício é a letra D, que fala o seguinte, ó, a conformação estrutural das proteínas do receptor do hormônio, então mesmo a pessoa produzindo o hormônio, esse hormônio não se associa à célula, né, porque não tem receptor ali, presente na membrana plasmática da célula. Então é um receptor transmembrana que nesse caso ali está tendo uma má formação. Tá? Então a alternativa correta, letra D. Letra A fala, formação de vesículas de secreção do complexo Golgiense. Então ele já está lá dentro da célula. Não está relacionado com algo intracelular. Está relacionado com algo transmembrana. Letra B, equilíbrio do pH do meio intracelular, provocando a desnaturação de proteínas do receptor do hormônio. Não tem como você controlar a alteração do pH só de uma célula específica, né? E se você tivesse essa alteração no pH, num conjunto grande de células, você teria um problema muito sério, né? Vamos lembrar que enzimas dependem de um pH ótimo, por exemplo, para a atuação. Letra C, transcrição da RNA mensageiro responsável pela formação da produção das proteínas. Aqui no caso seria a tradução, né? A transcrição é a formação do RNA e não de proteínas. E a letra E, polimerização adequada dos aminoácidos das proteínas do receptor do hormônio realizada pelos ribossomos. Aqui nesse caso, gente, essa alternativa está errada porque ele está falando de polimerização, que é a formação de moléculas maiores. E no caso, o item fala de polimerização e aminoácidos, algo que não faz sentido, sendo o aminoácido a menor parte de uma proteína, por exemplo. Então a alternativa correta mesmo é a letra D. Próximo exercício aqui é o exercício 63. Observa que eu estou pulando alguns exercícios, mas foi como eu expliquei anteriormente. Estou resolvendo apenas as questões de biologia nesse primeiro vídeo, tá bom? A 63 fala assim, ó, em laboratório, cobaias adoecem após serem inoculadas com o vírus influenza. A recuperação de uma cobaia, então ó, a cobaia já está infectada, tá legal? A recuperação dessa cobaia que já está infectada será mais rápida caso ela receba uma injeção de letra A, suspensão de vírus inativado? Não, porque ela já tem vírus no corpo dela. Letra B, plasma sanguíneo extraído de outra cobaia recuperada da doença? Sim, por quê? Nessa injeção que a letra B traz para a gente como correta, tá? A cobaia vai receber os anticorpos, né, que vão combater com maior eficiência ali, com uma velocidade maior, o vírus da influenza. Letra C, medicamento inibidor da enzima transcriptase reversa. Bom, ele não está falando nada de HIV aqui, né? Então não tem enzima transcriptase reversa. Letra D, antibiótico. Não, antibiótico é para bactéria. Letra E, concentrado de plaquetas. Bom, plaqueta é para coagulação sanguínea, né? Aqui a gente está falando de glóbulos brancos. Então, alternativa correta, letra B. Exercício 64 é um exercício um pouco difícil, né?
ele fala o seguinte, ó, a figura mostra um experimento realizado com duas espécies de gramíneas, A e B. As gramíneas foram inicialmente plantadas em uma curta faixa nos extremos opostos de duas caixas retangulares contendo solo. Então, por enquanto é tudo igual. As caixas foram condicionadas em ambientes separados, submetidas à mesma intensidade luminosa. Beleza? Então você não tem aí a intensidade luminosa como um fator limitante ou um fator decisivo. Por semanas, ambas as caixas foram regadas igualmente, mas uma delas foi mantida a 10 graus e a outra a 40 graus. Então um fator diferente aqui, né, é a temperatura. Né? Então aí a gente consegue observar os esquemas. A gente tem lá, ó, na primeira situação, em 10 graus, o que aconteceu? A plantinha A ela se desenvolveu melhor. E em 40 graus, a plantinha B se desenvolveu melhor. Mas observa, gente, que não é uma grande diferença. Né? Não é um valor tão significativo. Existe uma diferença ali, mas não é uma diferença tão grande. Aí ele fala, o gráfico que melhor representa a variação da taxa de fotossíntese de ambas as espécies em relação à temperatura. Gente, quando a gente fala de temperatura em relação à fotossíntese numa planta, a temperatura influencia. Geralmente existe uma temperatura ótima para a taxa de fotossíntese, que é próxima de 35 graus. Né? Por que é próxima a isso? Porque existe uma enzima que participa do processo fotossintético, que é chamada de enzima rubisco, ribulose, bifosfato, carboxilase, oxidase, né? Ou simplesmente enzima rubisco. Essa enzima rubisco, ela tem uma taxa de atuação ótima, né, a uma temperatura próxima a 35 graus. Então, independente da temperatura em que a planta foi submetida, a atuação ótima daquela enzima é próxima a 35 graus. Valores abaixo e valores acima disso, né, interferem na diminuição da taxa de fotossíntese. Se a gente observar os gráficos, o único gráfico que mostra isso para a gente é o gráfico C. Olha o gráfico C. Ele tem ali uma faixa de atuação ótima. Veja que é um pouco diferente para A como para B. E isso a gente pode observar no esquema. Né? A plantinha B ela se desenvolve um pouco melhor a temperaturas mais altas. Significa que a enzima rubisco ela tem um leve deslocamento, né, da temperatura ótima de atuação. E a planta B, como se desenvolve uma temperatura um pouco menor, ela tem um leve deslocamento abaixo desse valor de 35 graus. Né? Então a alternativa correta que mostra para a gente aí é a alternativa C. O gráfico B e o gráfico D, ele não pode ser porque ele já está tratando aí como taxa de fotossíntese diferente logo no começo. Né? E as duas partem ali de um mesmo ponto, de uma mesma situação. O gráfico A e o gráfico E são gráficos que podem estar relacionados, por exemplo, à intensidade luminosa, então ponto de saturação luminoso, por exemplo. Tá legal? Então a alternativa correta é a letra C, por se tratar dessa enzima rubisco, que tem uma taxa de atuação ótima, próximo aí aos 35 graus. Tá legal? Próximo exercício é um exercício fácil, né? Um exercício de introdução à primeira lei de Mendel, no caso aqui a segunda lei, porque ele está falando de mais de um fator. Né? Então ele fala o seguinte, ó, a análise quantitativa dos fenótipos obtidos dos cruzamentos entre plantas de ervilha de cheiro foi crucial para que Mendel pudesse estabelecer a existência de fatores que se segregam de forma independente para compor os gametas. Vamos lembrar, né, que Mendel não tinha conhecimento de gene, então ele chamava de fatores. Atualmente, para análise molecular referente aos fenótipos, cor e textura da semente, então olha que eu tenho dois caracteres, né? Então eu tenho a cor determinada por um gene, né? E a textura da semente, que pode ser lisa ou rugosa, determinada por outro gene. Deve-se investigar um total de tantos números de cromossomos homólogos. São 2 pares de cromossomos homólogos, né? Porque em cada parzinha tem uma dessas características. Então, um total de 2 pares de cromossomos homólogos, 2 genes, que é um gene para a cor e um gene para a textura, e um total de 4 alelos, né? Que são aí o que vocês chamam de azão, azinho, por exemplo. Então eu tenho um parzinho de alelo para a cor e um parzinho de alelo para a textura da semente. Tá? Então a alternativa correta desse exercício é a letra
letra E. Tá legal? Bom, vamos lá. Questão agora de número 67, uma questão um pouco delicada. Ela fala o seguinte, ó. Para mimetizar um tecido e obter uma estrutura para enxertos em humanos, um grupo de pesquisadores utilizou a espongina. Bom, isso é encontrado em esponjas do mar, né, em poríferos, compostas por colágeno e a biosílica das espículas, que servem aí para dar resistência para esse animal, né, provenientes de um invertebrado. Bom, esse invertebrado é o porífero. A associação da parte orgânica com a parte inorgânica resultou em um compósito com propriedades muito similares às do tecido humano. Então ele está falando de um tecido humano aqui. O filo a qual pertence o invertebrado mencionado, porífero. Bom, se é porífero, eu fico entre a letra A e a letra D. E o órgão humano que poderá receber o enxerto. Bom, gente, órgão, né? Nesse caso, nós temos duas alternativas. O disco intervertebral, né, que não é um órgão, tá? E o fêmur, que tecnicamente falando é um órgão. Tá? Então, a alternativa correta desse exercício é a letra D. Tá legal? Não gostei muito desse exercício, não. Em relação ao disco intervertebral, né, o disco intervertebral, só para dar uma contextualizada em vocês, ele é formado por duas partes. Então, existe ali um anel fibroso, né, que tem algumas camadas concêntricas no corte, quando você olha, que são os discos ali, as estruturas circulares, né? E ele tem um núcleo também, que é chamado de núcleo pulposo, aí, onde a gente encontra um gel, que vai servir para redução dos impactos mecânicos que eventualmente você venha a sofrer na sua coluna. Tá legal? Então a alternativa correta aí é a letra D. Tá bom? Exercício 74, um exercício bem fácil também de digestão. Né? Ele fala o seguinte, ó, os ácidos biliares são constituídos por moléculas com porções hidrofóbicas e hidrofílicas. Em razão dessa característica, esses ácidos, que nos seres humanos são produzidos pelo fígado, né? Então a bile, aí, o ácido biliar, ele é produzido no fígado e armazenado na vesícula biliar. Né? E o que ele faz? Bom, a gente tem a alternativa A letra D e a letra E. Né? O que a bile faz é a emulsificação de gordura. Ele quebra a gordura em partículas menores. Né? Só que ele não traz para a gente nenhuma alternativa escrita gordura, mas ele traz os triglicerídeos, né? Que são formas de gordura que é encontrado no nosso corpo e pode ser utilizado aí como uma reserva de energia. Então a alternativa correta é a letra D. Tá? Você podia fazer por eliminação. Se você soubesse que a bile atua na emulsificação de gordura, você não poderia marcar a letra A, que fala de açúcar, e nem a letra E, que fala pra gente aí de proteínas. Tá bom? Bom, o último exercício aqui, que é de biológicas, né, que é de biologia, quer dizer, é a questão 77, que fala o seguinte, ó, para simular o sistema respiratório humano, um aparato com duas bexigas, acredito que vocês já devem ter feito isso no fundamental, em algum momento, né? Um aparato com duas bexigas, representando os pulmões, uma membrana elástica, representando o músculo do diafragma, que é a bexiga ali, né? De baixo, azulzinha, e um tubo flexível em forma de Y, representando as traqueias e os brônquios, foi montado dentro de um recipiente plástico que representava a cavidade torácica. Na figura 1, as bexigas estão vazias, né? Então seria uma situação aí de expiração. Deslocando-se a membrana elástica para baixo, as bexigas se enchem conforme a figura 2, que seria uma situação aí de inspiração, né? Quando o ar entra nos pulmões. Em uma analogia, esse aparato e o sistema respiratório humano, o deslocamento da membrana elástica para baixo corresponde. Bom, essa membrana aí, ela representa o músculo do diafragma, né, que vai controlar a mecânica da ventilação, inspiração e expiração. Nessa situação, quando o músculo do diafragma é puxado para baixo, é porque ele está contraído, né? Então nós temos aí uma situação de contração do músculo do diafragma. Se nós temos uma situação de contração do músculo do diafragma, você já consegue eliminar a alternativa A e a alternativa B, né? Bom, então nós temos lá uma contração do diafragma. Bom, essa contração do diafragma,
ela vai aumentar ou diminuir o volume da caixa torácica? Bom, ela aumenta o volume da caixa torácica, né? Se aumenta aí o volume da caixa torácica, a gente já elimina a letra C, né? E aí, a parte final das alternativas vão brincar um pouquinho com a pressão. A letra D fala assim, ó, fazendo com que a pressão interna do pulmão fique maior que a pressão do ambiente. Gente, se a pressão interna do pulmão for maior, o ar não vai conseguir se deslocar, porque ele se desloca de um local de maior pressão para um local de menor pressão, né? Se a letra D fosse correta, né, se essa contração do músculo do diafragma ocasionasse aí o aumento da pressão interna do pulmão, o pulmão não encheria de ar, né? Então, quando ocorre aí a contração do músculo do diafragma, como ele mostra aí na figura de número 2, a gente tem uma redução da pressão interna do pulmão. Olha o que fala a letra E, que é a alternativa correta, né? Então, nós temos uma contração do diafragma, que aumenta o volume da caixa torácica, fazendo com que a pressão interna dos pulmões fique menor que a pressão do ambiente. E assim o ar entra para dentro dos seus pulmões. Tá legal? Então, a alternativa correta, letra E. Tá legal? Então, gente, essas são as questões de biologia puramente, tá? Dessa primeira prova. No segundo vídeo, eu vou resolver as questões interdisciplinares, né? Que são de biologia com uma outra matéria aí. Tá legal? Então é isso. Não esqueçam de compartilhar o vídeo para que outras pessoas também possam assistir. Tá legal? Tchau, até depois.